Mateus, capítulo 5, do verso 10 em diante, diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Fica com sua Bíblia aberta aí, feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus, nós te damos graças, te louvamos pela leitura da tua palavra, e nesta noite onde nos reunimos em teu nome, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos e pedimos para que teu Espírito Santo continue ministrando aos nossos corações. Fala com cada um de nós de maneira singular, que cada mente agora seja levada cativa a Cristo, que os nossos olhos, ouvidos e corações sejam voltados somente para o Senhor. Então pedimos, fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. Amados, quando nós falamos das bem-aventuranças, nós encontramos um conjunto de regras ou de conduta de ética, que Jesus passa não somente para os seus discípulos, mas para aquela multidão, falando também dos privilégios que seriam decorrentes de cada um daqueles que aprendessem a viver desta maneira feliz, segundo os ensinos que Jesus passava aqui para cada um deles. Quando nós lemos esse pedacinho que nós lemos aqui, é um trecho que muitas vezes as pessoas não gostam muito de ouvir, quando fala de perseguição, Porque quando fala de perseguição, normalmente está englobado algum tipo de angústia, está junto da perseguição algum sentimento de abandono, está junto com a perseguição algum sentimento de nervosismo, até mesmo em alguns casos de ira, em outros casos até algum sentimento de revolta. Mas fato é que a palavra de Deus fala que serão felizes aqueles que são perseguidos não por qualquer coisa. Não é por motivo fútil, não é por uma situação de ciúme infundada, não é por uma situação qualquer de disputa de quem é o preferido da mamãe e do papai, ou quem é preferido do pastor, da pastora, não é por coisas dessa natureza, pelo contrário, mas aqueles que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Fala de indivíduos que decidiram por viver uma vida alinhada com aquilo que Deus determina. Fala de homens e mulheres que disseram sim para o Evangelho a ponto de renunciarem realmente às suas vontades, aquilo que eles desejavam para viver submissos à vontade de Deus. Fala de homens e mulheres que, como Jesus instruiu várias vezes aqueles que queriam seguir, fala de homens que negaram-se a si mesmo, tomaram a cruz e realmente seguiram a Cristo. Tanto que nós vemos que Jesus fala que eles são felizes por conta dessa consequência, mas já fala da consequência final, que olha, esta perseguição é resultado da sua decisão, mas como ele estivesse dizendo, fica firme naquilo que você se decidiu, porque teu lugar está guardado lá no reino dos céus. E é bem verdade que quando nós falamos de reino dos céus, todos nós queremos estar, sim ou não? E para estar no reino dos céus é necessário viver algumas perseguições? Sim, faz parte do pacote. Quem tem TV a cabo em casa? Quem tem TV a cabo em casa? Tem aí alguém que tem TV a cabo? Quem tem TV a cabo, normalmente você assinou um pacote, E a pessoa enche a boca, o vendedor, para dizer, você tem 50 canais, 150 canais, 200 canais, Alguns assinam pay-per-view e Premiere e tanta coisa. Quantos canais você assiste? Aí você vai contar no dedo, você não consegue encher uma mão, porque normalmente você se concentra em 2 ou 3 ali que te agrada um pouco mais a programação, o resto faz parte do pacote. E assim na vida espiritual, nessa analogia, mas para você entender, tem coisas que fazem parte do pacote, e a perseguição é uma delas. É sobre este tema que eu quero falar com vocês nessa noite, sobre perseguição, amém? Porque se nós formos perseguidos por conta da justiça, a Bíblia deixa muito claro, nós somos felizes, porque há um inimigo que não está contente com a gente, e graças a Deus que ele não está contente, porque se ele ficar contente é hora de ficar preocupado, Mas se ele não está contente é porque nós estamos na direção correta, estamos vivendo alinhados àquilo que Deus espera de nós.
E o nosso desafio realmente, diariamente, é lutar para vivermos alinhados à palavra. Amados, é uma luta diária, amém? Ontem você lutou, você venceu a sua luta. Hoje você está lutando, até dormir você está lutando com ela. Quando você dormiu, você venceu a luta de hoje. E como a palavra diz, basta cada dia o seu mal. Então, ou seja, você vai lutando uma vez, um dia de cada vez, amém, amados? E é a luta de todos nós. O texto continua dizendo assim: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia, ou seja, mentiras ao seu respeito, ao meu respeito, né? E a palavra no versículo 12, alegre-se, regozije-se, porque se uma pessoa é perseguida dessa forma, de forma veemente pelos seus inimigos, ou por aqueles que o inimigo levanta, aqui o texto está dizendo, a recompensa de vocês, de vocês está nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, falando de perseguição, amados, nós temos que entender que a perseguição, ela pode ser dura, ela pode ser cansativa. Nós, por muitas vezes, vamos querer entender o motivo, e na nossa mente finita, a gente já começa a achar que o fulano não foi com a nossa cara, o fulano não foi com a minha fachada. Aí você tenta mudar o cabelo, tenta mudar a roupa, não adianta, porque não está ligado muitas vezes, amado, entenda isso, não está ligado à sua pessoa em si, mas aquilo que está sobre aquela pessoa e aquilo que está sobre você não combinam, porque luz e trevas não se misturam. E quando você assume a sua fé de maneira clara perante algumas pessoas, pode ser sentido quase como uma ofensa. É a mesma coisa quando a galera vai fazer uma festa em algum lugar e tal, e não sei o que, você vai e de repente você não se sente à vontade de ir, porque você sabe que aquele lugar não serve mais para você. O que vai acontecer naquele lugar, o que vai estar envolto naquele evento, não faz mais parte da sua vida. De repente você diz, não. E muitas vezes você fala, não vou porque, olha, eu não quero participar dessas coisas, tenta ser ainda elegante. Mas a pessoa sabendo da sua fé, a pessoa já cutuca. Ah, você não vai ser crente, né? E essas frases montadas que são antigas, mas que continuam assim, você sente até meio ali constrangido por conta da situação. Mas a perseguição, querido, seja ela leve, média ou em modo hard, que é aquela mais feroz, é perseguição, amém? E ela tem uma função de nos ensinar algumas lições que são importantes para a vida cristã, para nos preparar até aquele grande dia, amém, amados? Então, sobre isso, eu gostaria de compartilhar com você alguns pontos, amém? Está comigo? Amém? Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda sobre perseguição, querido. Molhar a garganta, respirar fundo e vamos para a palavra. A primeira coisa que você precisa entender sobre perseguição, querido, a perseguição tira os nossos olhos das recompensas terrenas. A perseguição tira os nossos olhos de coisas que nós damos importância aqui na terra. A perseguição, ela tira muitas vezes o nosso foco em conquistas que em outro momento nós achávamos tão importantes, porque nós queremos se ver livres da perseguição. E um cristão, quando ele está em momento de aflição, ele está em momento de angústia, que ele não sabe o que fazer, ele corre atrás do bem que ele queria conquistar, ou ele corre para os pés daquele que pode resolver? Nós corremos para os pés de Jesus, sim? Então a perseguição, ela tira, porque muitas vezes, querido, nós ficamos achando que as perseguições, elas acontecem somente conosco. Nós temos uma mania de se fechar no nosso mundinho e achar que a perseguição é só com a gente. E a perseguição, ela tem essa função de trabalhar no nosso coração, para mostrar que não há apenas uma vida natural, não há apenas um mundo natural, há um mundo espiritual. E tudo que nós vivemos a partir do momento que nós chegamos a Cristo, daí para frente, está ligado ao mundo espiritual. Jesus disse para os seus discípulos em João 15, verso 18: se o mundo odeia vocês, lembrem que ele me odiou primeiro. Jesus que fez tanto bem, porque nós usamos sempre a frase, mas eu sou tão bonzinho, eu só faço bem para as pessoas, eu não maltrato ninguém, A gente fica parecendo aquele cachorrinho do desenho, Ô vida, ô céus, Lip Hard, mais antigo.
Os irmãos mais velhos até balançam a cabeça, tá vendo? Não é só eu que lembro, não é só eu que estou tão velho assim. Mas nós achamos que somos tão bons, que por sermos tão bonzinhos, tão bons, nós não devemos passar por algumas lutas. E quer um exemplo de bom maior do que Jesus? Alguém que só fez o bem, alguém que por onde passou curou, libertou, alguém que transformou histórias, mudou vidas, alguém que liberou palavras de vida, alguém que deu instruções, alguém que pôde mudar histórias de cidades, de nações, como tem mudado até o dia de hoje, através da vida de pregadores e missionários que impactaram nações durante gerações. Mas Jesus, no seu tempo, querido, ele foi crucificado de maneira inocente. Nós sabemos o plano de salvação, mas quando nós lembramos do ódio que aqueles religiosos tinham acerca de Jesus, que queriam até jogar ele de cima de um penhasco, mas Deus deu livramento porque ainda não era o tempo. Se Jesus, sendo tão bom, foi odiado daquela forma, perseguido daquela forma, a todo momento tentavam pegá-lo em contradição, quanto mais nós. Então, amados, por isso que Jesus já falou: vocês devem ser felizes, porque é como se ele estivesse dizendo assim: estão reconhecendo a mim em vocês, estão reconhecendo a mim nos seus passos, nas suas atitudes, estão conhecendo o meu caráter manifesto na sua vida. E isso é tremendo, amém, amados? Os discípulos demoraram para entender que as conquistas e aquilo que valeria realmente a pena não estava em Jerusalém, em um sentido apalpável. Os discípulos, até o fim da caminhada, e você pode ler em João 14, os discípulos eles estão preocupados em serem reconhecidos, pensando que a situação seria terrena, que o Império Romano seria deposto e um novo reino então seria estabelecido ali de forma física. Mas Jesus estava anunciando algo que era espiritual, que era eterno, um reino que não ia ter fim, não terá fim, amém, amados? E os discípulos estavam ali preocupados ainda com aquelas coisas terrenas, demoraram para entender. E tem gente que demora também para entender até hoje, porque às vezes veio para Jesus por um motivo de ter uma vida restaurada, uma vida financeira equilibrada. Chegaram até Jesus dessa forma, mas presta atenção, querido, não importa a forma que você chegou até Cristo, mas a partir do momento que você chega, você começa a ser ministrado para buscar uma nova vida nele, para entender que há valores espirituais e valores eternos que são maiores do que valores dessa terra. Por isso que Jesus, quando fala com Nicodemos em João 13, ele não entende, porque ele tenta compreender de uma maneira natural, mas Jesus fala para ele de maneira direta: vos é necessário nascer de novo. E esse nascer do Espírito, ele acontece somente quando há essa revelação no nosso coração de quem é Cristo verdadeiramente, e passamos a entender que os valores dessa terra são pequenos diante daqueles que são eternos. Por isso que Paulo fala lá em Coríntios, 1 Coríntios 4, verso 18, se alguém quiser conferir para mim, ele diz: não atentando para aquilo que é atemporal, mas fixando os nossos olhos para aquilo que é, aliás, não fixando os nossos olhos naquilo que é temporal, mas fixando-se os nossos olhos naquilo que é atemporal. Ou seja, não fixar os olhos naquilo que é terreno, naquilo que é momentâneo, naquilo que tem data para terminar, naquilo que tem validade estabelecida, mas fixar os nossos olhos naquilo que é eterno, amém? Naquilo que vai realmente durar, amém? E a perseguição, ela nos ensina isso, ela trabalha em nós para nós fixarmos nossos olhos naquilo que é eterno, não naquilo que é terreno. Porque, querido, bens podem ir e vir. Você pode viver etapas da sua vida que você vai ganhar muito dinheiro, outras que você vai viver escassez. Você pode passar etapas na sua vida que a sua mesa esteja repleta, churrasco todo final de semana, me convida. E vai ter dia que você vai comer só chuchu, me convida que eu gosto de chuchu também, amém? A gente come chuchu junto. O que eu estou dizendo, querido, é que as etapas da vida, elas vêm e vão, mas se os nossos olhos estiverem fixos em Deus, nós vamos vencer todas as etapas. C.S. Lewis, ele escreveu algo tremendo, ele disse assim: tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Eu vou repetir: tudo que não é eterno é eternamente inútil, porque vai acabar.
Se você comprar um carro zero em 1980, hoje o carro é velho. Não vale nada comparado a um carro zero hoje, entendeu? Passou, o valor passa. Agora aquilo que é eterno não perde o valor, amém, amados? Então a perseguição, ela nos leva a olhar nessa direção, amém, amados? Nós precisamos entender que o que deve nos mover são valores eternos, não terrenos, amém? Calvino, ele escreveu que nunca seremos aptos para o serviço de Deus se não olharmos para além desta vida passageira. Você quer servir a Deus? Então você tem que começar a olhar para a eternidade, não só para esse tempo, amém? Nós vivemos esse tempo, Deus quer nos dar condições de viver uma vida abençoada, uma vida estabilizada nesse tempo, sim, mas o nosso foco não deve ser aqui, deve ser lá, deve ser naquilo que é eterno, amém, amados? E a perseguição, ela nos leva a olhar nessa direção, porque passamos a olhar o nosso socorro. E o salmista já escreve no Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, amém, amados? A segunda coisa, querido, que eu quero compartilhar contigo, que a perseguição nos conscientiza do nosso nível espiritual. Ela nos mostra em que nível nós estamos espiritualmente. Porque, amados, quando tudo está bem, nós começamos a achar que estamos muito bem espiritualmente. Em alguns casos, nós passamos a fazer menos aquilo que fazíamos em outros momentos de mais batalhas. Nós passamos de repente a orar menos, a ler menos a palavra. Sabe o lutador de boxe? Quando ele acha que ele já ganhou a luta, e ele pega e baixa a guarda, às vezes nós fazemos igualzinho. O problema de baixar a guarda é que você pode tomar um gancho e ir para a lona, né? E a luta acabar em um golpe. Quem está me entendendo, diga amém. E pegando o exemplo aqui, querido, da vida de Paulo, né? Porque muitas vezes nós achamos que estamos tão bem que somos a última bolacha do pacote, né? E a irmã Rita, ela sempre lembra que a última bolacha do pacote, ela sempre está quebrada, né? Então que o Senhor nos quebrante para nós entendermos o nosso nível espiritual, para que nós possamos buscar um nível mais alto em nome de Jesus, amém? Mas pega a sua Bíblia comigo, abra lá, segunda carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Quero pegar aqui o exemplo da vida de Paulo, porque nós olhamos, apóstolo Paulo, homem usado por Deus, talvez foi o homem que mais alcançou vidas para Jesus no seu tempo, porque ele rompeu as fronteiras de Jerusalém, foi para outros povos. Olha só que coisa linda o texto, versículo 5 em diante, 2 Coríntios 12, versículo 5 em diante, diz assim: eu me gabarei deste homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria loucura, porque estaria dizendo a verdade. O que ele está falando aqui? Eu não vou me gabar daquilo que eu fiz, mas se eu quisesse me gabar, olha, eu realizei tanta coisa, que eu teria até o direito humano de falar, eu fiz, eu aconteci, eu realizei, Deus me usou e fez. Tem gente até hoje que faz isso, não, porque Deus me usa, porque se Deus te usa, glória a Deus, mas é Ele que continua fazendo. Como você mesmo disse, Ele só usa, amém, amados? Só usa. Continuando o versículo 5: mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm a respeito de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Presta atenção no versículo 7: mas para que eu não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me esbofetear e impedir que eu ficasse orgulhoso. O que Paulo está relatando aqui, querido? Eu entendi os meus limites, eu entendi até onde eu posso chegar, eu compreendi quem sou, que eu sou de carne e osso, que eu tenho data de validade também, que eu tenho fraqueza também, que embora Deus tenha me usado, e apesar de que Deus tenha realizado grandes coisas na minha vida, eu preciso continuar vigiando, eu preciso continuar
estando firme, eu preciso continuar a caminhada. E essa enfermidade que foi colocada sobre Paulo, não vou entrar no mérito dela, nas teses que tem a respeito dela, que não é isso que é o importante aqui, mas como ele usa a própria expressão, como Satanás esbofeteando a cara dele, como se ele estivesse lembrando assim: Paulo, lembra, você é humano, pá! Lembra, Paulo, você não consegue sozinho, pá! Lembra, Paulo, você tem fraqueza, pá! Lembra? E às vezes nós temos que ser lembrados de quem nós somos, porque às vezes a gente começa a achar que é mais do que é. A gente começa a pensar que consegue mais do que realmente consegue. A gente começa a pensar que pode mais do que realmente pode. E é interessante que no versículo 8 ele fala: 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Querido, presta atenção, querido, uma frase by Pastor Sandro: a escola da dependência tem as suas maiores lições em momentos como este, de perseguição. Se você está vivendo uma perseguição, você está talvez nas melhores aulas de dependência de Deus. E Paulo estava vivendo na prática e falando aos coríntios dessa escola de dependência, que ele queria se ver livre daquela situação. No entanto, Deus permitia que ela continuasse. Às vezes nós queremos se ver livre das perseguições e pedimos: Deus, termina com isso logo, acaba com isso logo, e não acaba. Porque nós ainda estamos no processo, e mesmo não entendendo, mesmo não compreendendo, aquilo está sendo importante para nós. Sem você perceber, Deus está te fazendo orar mais, está te fazendo buscar mais, está te fazendo chorar mais na presença dEle, está te fazendo abrir mais os ouvidos para entender a voz dEle. Você está se achegando mais a Ele, amém, amados? E a resposta de Deus para Paulo, que todos nós conhecemos, né? A minha graça te basta, na versão da Nova Tradução Linguagem de hoje, diz assim: a minha graça é tudo o que você precisa. O que nós precisamos é da graça de Deus, querido. É da graça de Deus, é ela que vai nos fortalecer para passar pelas fases de perseguição na nossa vida. Quem está me entendendo, diga amém. Terceiro, querido, a perseguição nos dá a oportunidade de crescer na fé. Eu não conheço uma pessoa que tenha entrado em uma fase de perseguição, que tenha saído da perseguição menor no que diz respeito à fé, ou que tenha desaprendido a respeito da fé, ou que tenha de repente deixado de viver experiências sobrenaturais por conta daquele momento de perseguição. Mas toda pessoa, querido, que faz parte desse grupo, que são os felizes, que são perseguidos por causa da justiça, que tem o seu lugar assegurado no reino dos céus, todos estes, quando entram em fase de perseguição, saem da fase de perseguição maior do que entraram, mais preparados, mais maduros, saem de uma forma diferente, eles crescem, amém, amados? Então a perseguição nos dá esta oportunidade de crescer. Queridos, o próprio texto de Paulo, se você está aberto ainda no texto de Paulo, versículo 10, Paulo escreveu assim: por amor de Cristo, eu me alegro nas fraquezas. Ele disse: eu me alegro nas fraquezas, eu me alegro nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Paulo está dizendo assim: eu aprendi a fixar os meus olhos em Deus, não nas perseguições, não nas lutas, não nas pessoas e muito menos nas minhas angústias, emoções aqui internas. Porque às vezes, querido, por conta das perseguições que são externas, nós ficamos rendidos às nossas emoções que são internas. Nós nos apequenamos, nós ficamos pequenininhos, nos encolhemos. Sabe aquele tatuzinho de quintal pequenininho? Não sei o nome certo daquilo, eu conheço como tatuzinho. Tatu bola, né? Vai lá, encosta, ele fica aquela bolinha e não sai mais lá de dentro escondido. E tem gente que por conta da perseguição fica assim, amados. A perseguição está nos treinando, está nos fortalecendo. E Paulo, ele cita de maneira muito clara, ele se alegra, ele aprendeu a entender que isso não era um ataque ao Paulo, mas era um ataque a Cristo. E como Cristo não desistiu, ele não deveria também desistir, ele tinha que seguir em frente. Por isso, quando nós lemos lá em Filipenses, vou abrir aqui, eu gostaria que você abrisse também comigo aqui, Filipenses 3, aleluia, oh Deus, Filipenses 3,
o verso 13. Porque Paulo está deixando bem claro que ele está falando, ele não era, querido, a nata da sociedade cristã, ele não era aquele que já tinha alcançado realmente o maior ponto da glória, senão Deus já tinha recolhido ele. Mas ele está falando aqui, versículo 13 e 14, Filipenses 3. Irmãos, não pensam que eu mesmo já tenha conquistado, mas toma a seguinte atitude, presta atenção: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar desta mesma maneira. Porém, se em algum aspecto pensais de forma diferente também quanto a isso, Deus vos esclarecerá. Mas se você, querido, já alcançou a maturidade, é seguir em frente, é continuar seguindo em frente, é nada te fazer parar. Amém? Queridos, Tiago, capítulo 1, já estou encerrando. Tiago escreveu, se você quiser abrir comigo, a partir do verso 2. Os irmãos ficam bom de Bíblia. Oh, glória! Não tem coisa mais gostosa que o pastor ficar ouvindo as folhinhas de Bíblia, vira para cá, vira para lá. É bom demais, né? Tiago, capítulo 1, lá no finalzinho da Bíblia lá, querido. Se você pegar de marcha ré, vai ficar mais fácil para você encontrar. Amém? Tiago, capítulo 1, e o verso de número 2 em diante, diz assim, olha que Tiago escreve, que maravilhoso para a gente entender o propósito. Ele diz assim: mas meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, vamos colocar aqui, vence as perseguições, vamos fazer esse exercício, amém? Vence as provações, ou vence as perseguições, ela produz o quê? Perseverança, que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada, amadurecendo a um ponto, amado, de olhar para a direção que você deve olhar de maneira correta, não se distraindo mais com aquilo que está na sua volta. Então a perseguição, querido, ela tira os nossos olhos das coisas terrenas. A perseguição, ela traz consciência do nosso nível espiritual, querido. E a perseguição, ela nos dá a oportunidade de crescer na fé, amém? Pastor, mas não é fácil. Mas quando que te disseram que ia ser? Que eu me lembre, na minha Bíblia, lá em João 16, verso 33, Jesus diz: mas nesse mundo tereis aflições. A perseguição está no pacote da aflição, amém? Mas, querido, o importante é que nada venha nos separar do Senhor. Último texto que eu quero que você abra comigo, Romanos 8. Eu prometo que é o último. E vou encerrar aqui. Se você está sendo abençoado, dê glória a Deus. Romanos 8. Paulo escreveu com muita propriedade. A partir do verso 35. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, segura aí, amado, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pastor, tenho passado por perseguição. Fique feliz. Cristo está sendo reconhecido na sua vida, em nome de Jesus. Fique firme, passe por isso. E a última coisa, querido, que eu quero que você entenda: a perseguição vai te dar uma oportunidade muito rica. É que depois que ela passar, ela será um testemunho que Deus vai usar a sua boca contando para edificar a outros e para incentivar a outros a seguir em frente através da sua história, daquilo que Deus realizou na sua vida, amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus.
Eterno Pai, nós te louvamos pela tua palavra nessa noite, te agradecemos, ó Pai. Temos a certeza que teu Espírito Santo ministrou ao nosso coração, pois nenhuma palavra volta vazia. Que o Senhor fortaleça os teus filhos que têm enfrentado lutas ou batalhas ou perseguições, que eles se mantenham firmes, olhando para o Senhor, fixos, com os olhos fixos no Senhor, não se deixando distrair por nada, nem deixando que sentimentos de angústia, ó Pai amado, no seu interior tomem a frente ou cresçam. Pelo contrário, que eles se refugiem no Senhor e que o Senhor possa fortalecê-los para vencer esta etapa da vida. E quando ela vencer, Pai amado, enquanto este homem e esta mulher vencer essa etapa, eles possam contar de tudo aquilo que o Senhor fez, das experiências, de tudo aquilo que eles aprenderam e cresceram, e que o teu nome, Senhor, seja reconhecido na vida deles. Oramos assim no nome de Jesus, e aquele que crê e concorda, diga amém e amém, Jesus. Amém, amados?